Deixa eu aparecer aqui que está sendo gravado. Pronto. E vou compartilhar minha tela com vocês. Isso. Então, ó, galerinha, estou aí na página 44 da apostila, tá? E eu vou falar justamente sobre aquilo que eu até falei, né? Que a Gabriela comentou, ó, pode ser dividindo, né? Ou pode ser subtraindo, tá? Então, vai ficar aí a critério de vocês, tá? Então, o que é a primeira determinação positiva dos arcos com as seguintes medidas? Então, o que significa isso? A primeira determinação positiva. A primeira determinação positiva, quando a gente dá voltas, vai dando voltas, é justamente aonde que o arco para, né? Então, vamos supor, ele deu 3 voltas completas e parou no 20 graus. Então, esse 20 graus aqui é a primeira determinação positiva. Existem 2 maneiras de encontrar a primeira determinação positiva. Eu fiz no vídeo, fazendo subtrações, é uma saída, tá? Até encontrar um número menor que 360, ou como a Gabriela falou, dividindo por 360. Vai ficar a critério de vocês aí na hora da prova, na hora da entrega das respostas, qual caminho seguir, tá? Mas a resposta é a mesma. O que precisa tomar cuidado? Então, aqui na letra A, né, ele forneceu para a gente o ângulo, né, de 2.500 graus, tá? Se eu for subtraindo, tá, vai dar um pouquinho de trabalho, mas não é impossível fazer. Então, eu viria aqui e vou tirar 360. Isso significa que foi dado uma volta, tá? Aí fica 0, aqui vai ter que emprestar 1, né? Fica 10 menos 6 dá 4, 3 menos 1, ou 4 menos 3 dá 1, e sobra o 2. Como 2.140 ainda é um número maior que 360, eu vou e tiro de novo, tá? Aí eu venho aqui, vou ter que emprestar, né? Vai ficar 8. Aqui eu também vou ter que emprestar, vai ficar 7, e aqui 1. 1.780. Tiro de novo 360, tá? Opa, 0, 2, 4, 1. Vou tirar de novo 360. Se precisar deslocar a lousa aqui, a gente desloca um pouquinho, que eu não queria perder a conta. Ah lá. Aí eu vou de novo. 0, empresto 1, 6, ó, 1.060. Estamos quase chegando. Vou tirar 360 de novo. 0, 0, 7, dá 700. Vou subir um pouquinho minha conta. Vou tirar 360 de novo. 0. Aqui fica 6, empresta 1, 4, 340, ok? Então, o que é isso, né? O 2.500, olha quantas voltas foram dadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele deu 6 voltas na circunferência e parou no 340 graus, tá? Então, esse 340 graus é o que a gente chama de primeira determinação positiva, tá? Como eu disse aí que eu ia comentar da Gabriela, você pode fazer a divisão, não tem problema nenhum, tá? Então, só não pode cortar o 0, tá? Não pode cortar o 0. Bem, 25 não dá, 250 não dá, teria que pegar o 2.500 mesmo. Aqui ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? 6 vezes 360, olha só. 6 vezes 6 dá 36, sobre 3. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21, né? Então, dá 2.160. Tirando aqui, ó, o 2.160, tá?
vai emprestar, não vai ter jeito, aqui vai ficar 4, 10, 0, 10 menos 6 dá 4, 4, 3. Então, ó, chega nos 340, tá? Não tem problema nenhum. Se fizer por divisão, também chega nas 6 voltas que a gente precisa e nos 340. Dúvidas até aqui? Não, pronto. Ó, deixa eu só dar uma dica. Se você for dividir na calculadora, né? Aí o que vai aparecer aí? Vai aparecer o 6,9. Então, aí você considera só o 6 e faz essa subtração aí, que é a diferença, né? Para ajudar vocês aí na hora da prova ou na hora de uma atividade, tá? Então, o nome disso é primeira determinação positiva. E só para a gente fechar a letra A, exercício 1 e 2, que ele está pedindo. No exercício 1, ele pediu a primeira determinação positiva. A primeira determinação positiva foi 340 graus. No exercício 2, ele fala assim, ó, escreva a expressão geral do arcos côngruos a cada um dos arcos da atividade anterior. Essa expressão aqui é como que você chega no 2.500. Então, o que é o ângulo de 2.500? É os 340 graus, que é a primeira determinação positiva, mais 6 voltas de 360 graus. Então, essa expressão geral aqui é isso. É a primeira determinação positiva, mais as 6 voltas, né, que ele deu de 360 graus. Dúvidas até aqui? Não, pronto. Não? Então tá bom. Aí, eu vou zerar essa parte aqui e vou comentar, tá, com vocês a letra B, tá, desse exercício. Deixa eu só apagar aqui que eu risquei tudo. A letra B. Ó, vou bater de novo na tecla. Lá na hora da prova ou do Google Formulários, né, vocês podem estar com a calculadora. Então, fica a critério de vocês. Ou vai tirando 360 ou divide. Só não pode considerar a vírgula. Tem que considerar o resto da divisão, tá? Então, estamos lá no exercício 1. Agora, na letra B, ele deu 17π dividido por 3, tá? O que eu disse no vídeo, quem assistiu ao vídeo de primeira determinação positiva, é muito difícil ficar tirando a volta completa, que você teria que tirar, se fosse em radianos, menos 2π, menos 2π, menos 2π, e assim sucessivamente. Então, o que eu dei de dica lá? Transforma isso daqui em graus, que fica mais fácil de trabalhar. Para transformar radianos em graus, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar o 17, no lugar do π, eu vou substituir por 180 e vou dividir isso por 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, 17 vezes 180 vai dar 3.060. E esse 3.060 eu vou dividir por 3. Então, o ângulo da letra B, tá? O ângulo que eu vou considerar é de 1.020. Como que eu encontro a primeira determinação positiva? Você pode ir tirando 360 graus até chegar num valor menor que 360, ou você pode dividir. Fica a critério de vocês. Gente, o que eu mais gosto é mais trabalhoso, que é a subtração, né? Mas a probabilidade de eu errar uma subtração é menor do que de eu errar uma divisão, né? Então, aqui, ó, vai ficar 9, né? E aqui 12. Então, vai ficar 0, 6, 9 menos 3, 3. Aí, eu tiro de novo o 360. Tirando de novo 360, 0, 0, 3. Então, é o ângulo de 300 graus. Ele deu 2 voltas e parou no 300 graus. Se caso a gente quiser fazer essa expressão geral dos arcos côngruos aqui, eu escrevo assim, ó, que o ângulo de 1.020 é igual a 300 graus, que é a primeira determinação positiva, mais 2 voltas de 360. As 2 voltas estão aqui, foi as 2 subtrações que eu fiz. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Então, tá bom.
como lição de casa, né? Depois aí vocês podem assistir aos vídeos, está disponível na playlist, no YouTube, lá na playlist segundo ano, está disponível também no Google Positivo, no Positivo On, no Google Sala de Aula, tem diversos locais aí onde vocês podem encontrar os vídeos da semana. Mas o que eu quero focar agora é a letra E. Então, a A e a B eu fiz, a letra C e D vai ficar aí para a lição de casa, e eu quero focar com vocês a letra E, de elefante. Professora, existe ângulo negativo? Alguém tem alguma ideia do que muda quando o ângulo é negativo? Ao contrário? É o contrário, muito bem. Então, enquanto o ângulo positivo, a gente vai nesse sentido fazendo a volta, tá? Esse sentido aqui é o sentido anti-horário, tá? No ângulo negativo, a volta é feita no outro sentido, tá? As voltas são feitas no outro sentido, certo? Agora, enquanto lá eu somo 300, eu subtraio 360, aí dei a resposta. O que eu tenho que fazer quando o ângulo é negativo para encontrar a primeira determinação positiva? Soma. Eu tenho que ir somando, muito bem. Então, é um pouquinho diferente aí, né, do outro. O outro aí a gente vai subtraindo e aqui a gente vai somando. Então, até chegar num valor positivo. Por isso que se chama primeira determinação positiva. Então, eu vou somando até chegar num valor positivo, tá? Estou devendo R$ 800 e eu tenho 360 para pagar. Se eu for lá e pagar, vai sobrar dinheiro ou dívida? Dívida. Dívida. De quanto? Quem sabe? 440. 440. Muito bem. 440 negativo ainda é negativo, né? Então, o que eu vou fazer aqui com o menos 440? Eu vou somar de novo 360 graus, tá? Vou somar de novo 360 graus. E aí, galera, eu tenho uma dívida de 440 e eu tenho 360 para pagar. Se eu for lá e pagar, vai me sobrar dinheiro ou dívida? Dívida. De quanto? 80. Muito bem, Gabi, certinho. Estou devendo 80. Ainda não deu positivo. Eu só posso parar quando der a primeira determinação positiva, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar de novo 360 graus, tá? E aí, o que acontece nesse momento? Fica saldo positivo, vai ficar 280. Vai ficar? 280. Muito bem, 280 positivo. O que é esse 280 positivo? É a primeira determinação positiva deste ângulo, tá? Lembrem-se, pessoal, é o contrário do positivo. No positivo, a gente vai tirando 360. Aqui, a gente vai somando 360, tá? É o contrário do quando ele é positivo. Dúvidas até aqui? Não, Então, tá bom. Aí, lembrem-se, né? Ele pediu, eu tô acabando resolvendo aí com vocês, o exercício 2 ao mesmo tempo, né? Ele quer a expressão dos arcos côngruos, ele quer essa expressãozinha aí dos arcos côngruos. E nesse caso, como é que será que a gente vai escrever para que isso fique certo? Alguém tem alguma ideia? não. Ó, eu vou escrever a primeira determinação positiva, muito bem, né? Escrevi a primeira determinação positiva. Lá eram voltas, né, que a gente foi considerando aí positivo, né? Nesse caso aqui, para que ele fique negativo, essas voltas têm que ser consideradas negativas, tá? Então, aqui, ó, 360.
tá? Lá na outra era, por exemplo, mais 3 vezes, né? E sempre, gente, vocês têm como conferir essa conta, tá? Então, sempre tem como conferir para ver se está certo aí. Deixa eu fazer aqui na minha calculadora, né? Se você multiplica menos 3 vezes o 360, dá 1.080 negativo. Se eu pego o 1.080 negativo e somo com os 280, eu chego... Aqui eu marquei errado, né? Em 800. Deixa só a professora arrumar aqui. Menos 800. Tá? Então, o que muda lá, né, é que essa multiplicação lá no outro, ela era positiva, e aqui ela é negativa. Dúvidas até aqui? Não, tô. Então tá. Para a gente só encerrar esse exercício, eu vou pegar aqui um que está em radianos negativo. Então, vamos lá para a letra F. A letra F dá menos 27π dividido por 4, tá? Então, menos 27π dividido por 4. Primeiro passo, eu vou trazer para graus. Primeiro passo, eu vou fazer isso. Então, menos 27 vezes o 180 dividido por 4. Vou fazer aqui na minha calculadora. 27 vezes 180 e eu vou dividir por 4. Esse ângulo aqui será de 1.215, tá? O que eu tenho que fazer com o ângulo de 1.215 para encontrar a primeira determinação positiva? Alô, alô, turminha? Somando 360, pô. Somando 360. Muito bem, sem problema nenhum. Então, eu vou pegar lá o meu valor, né? Que é 1.215, estou devendo, e eu vou pagar os 360. Vai me... meus 360. Vai me sobrar dinheiro ou dívida? Dívida. De quanto? 850. E 5, certo? 855. Porque aqui é 15, né? Muito bem. Então, fiquei aqui agora com uma dívida de 855. O que eu tenho que fazer com 855? Soma 360. Somo 360. Então, eu estava devendo lá 855, vou lá e pago 360. Sobra dinheiro ou dívida? Dívida. De quanto? Menos 495. Menos 495. Muito bem. Estou devendo 495. Vou lá e vou pagar 360. Olha só, vou pagar 360. Vai me sobrar dinheiro ou dívida? Dívida. Dívida ainda. De quanto? 135. 135. Muito bem. Agora acho que estou chegando no final. Estou devendo 135. Vou pagar mais 360, tá? Então, estou devendo 135 e vou pagar 360. Neste momento, eu fico devendo ou me sobra dinheiro? Sobra dinheiro. Quanto? 225. 225. Muito bem, Gabi. Ó, 225, né? É a primeira determinação positiva. Só para a gente emendar o exercício 2, como é que seria essa expressão geral dos arcos côncavos, tá? Então, menos 1.215, ele é igual ao 225, que é a primeira determinação positiva, menos, quantas vezes eu tirei 360? 4 vezes, tá? Lembre-se, pessoal, isso tem sempre como conferir na calculadora, tá? Então, quando você quiser trabalhar com negativo na calculadora, é só pôr entre parênteses aí, tá? Então, se você digitar lá na sua calculadora, menos 4 vezes os 360, vai dar menos 1.440. Somando os 225, você chega em 1.115, né? 1.215 negativo. Tudo bem, gente? Sempre. Então tá bom. Ó, então vai ficar para a lição de casa a letra. Opa, desliguei a caneta. A letra C,
a letra D, a letra G e a letra H. Né? É importante treinar, né? Treinar para a gente poder tirar as dúvidas aí, tá? Pro vai apagar aqui. E aí eu vou apagar o exercício 1. Tchau, exercício 1. E tchau, exercício 2. Na próxima semana, eu coloco a foto lá dos exercícios. Vou dar um tempinho para que vocês possam responder, né? Bem, vamos lá. Agora, nós estamos no exercício 3, estamos na página 44 da apostila. Estamos na página 44 da apostila, ok? Olha o que ele pede o exercício 3 aí. Deixa eu achar aqui minha página. Escreva a expressão geral de todos os arcos cujas extremidades são vértices de um octógono regular inscrito na circunferência trigonométrica da figura, tá? Aqui, no caso, a gente nem precisa escrever uma expressão, a gente vai escrever cada um desses ângulos, cada um desses arcos, cada pedacinho desse coisinha verde aqui, ó, cada um desses, né? Cada um desses coisinha aqui. Você tem vários pontos, eu não sei se vocês estão enxergando, né? Mas a gente tem um primeiro pontinho aqui, né? Então, quanto que valeria este ângulo? Depois a gente tem um outro pontinho, quanto que valeria esse ângulo? Depois a gente tem um outro pontinho, um outro pontinho, um outro pontinho, um outro pontinho aqui, outro aqui embaixo e outro aqui, tá? Então, para a gente não se perder aqui nesse monte de pontinho, eu vou chamar esse do primeiro ângulo, esse o segundo, esse o terceiro, esse o quarto, esse o quinto, esse o sexto, esse o sétimo e esse o oitavo. Então, eu numerei os ângulos para a gente ficar mais fácil aí de dizer quem é quem. Por exemplo, o ângulo número 1. Quanto vale esse ângulo número 1? Alguém sabe me dizer aqui, ó, nesse momento? 360. Não é a completa ainda, porque é quando a gente chegar de volta nela. Então, a gente pode considerar esse ângulo 1 como ângulo 0, tá? Que a gente vai partir desse ponto aqui, na circunferência. Claro, quando ele dá a volta completa, ele equivale a 360, tá? Próximo, o 2. Alguém tem alguma ideia de que ângulo que é esse, o 2 aqui, ó? 60. Não é 60. 45. 45. Como você chegou no 45, Gabi? Não sei, professor, foi pelo... É que eu sei de cor o círculo trigonométrico. Ah, entendi. Então, olha só. É que você já foi no 60, né? 60, 30. Aqui, ó, a verdade aqui não é 90 graus, se a gente considerar só esse pedacinho aqui. E aí, esse 2, ele tá exatamente no meio. Então, a metade de 90 é 45, certo? Vamos lá. O próximo, lá de cima, o 3. Quanto vale o ângulo 3? 90. 90, muito bem. Esse é o famoso ângulo reto, né? Vocês já estudaram aí bastante ele. O ângulo 4. Alguém tem alguma ideia de quanto vale o ângulo 4? 135. Muito bem, 135. Uma maneira de pensar aqui, né, é que do 1 para chegar no 2, tá? Do 1 para chegar no 2, eu somei 45. Do 2 para chegar no 3, eu somei 45. Assim, do 3 para chegar no 4, eu também tenho que somar 45. Ele está crescendo de 45 em 45, tá? Vamos lá. O ângulo 5. Quem sabe me dizer quanto vale esse ângulo 5 aqui, ó? 225. Não. O 5 está aqui, ó, Gabi. Ah, tá. O 5 é 180. Isso, 180. Muito bem. Certinho, tá? O 5 é o 180. É a metade aí da minha circunferência, né? Agora vamos para o próximo, Gabi. Quanto vale o 6? 225. Esse é 225. Como eu disse, né? Qualquer dificuldade é só entender que está aumentando de 45 em 45. É uma progressão aritmética, tá? 7. 230.
270, muito bem. 8, 315. 315, como eu disse, né? Vai aumentando de 45 para 45, e aí a gente fechou todos os nossos ângulos, tá? Dúvidas desse exercício 3? Não, pronto. Tá bom. Agora, eu vou apagar aqui e vou puxar o exercício 4, que é um exercício de verdadeiro ou falso, tá? Deixa eu só conseguir apagar aqui o 3. Vou puxar o 4. 4 teve que ser em duas partes, que estava uma parte numa página e outra na outra. Vou trazer o 4 aqui. Lembrando que nós estamos na página 44 da apostila, tá? Vamos lá. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Letra A. O arco de medida 1500 tem extremidade no segundo quadrante. Então, 1500 tem extremidade no segundo quadrante. Eu não sei se todo mundo assistiu ao vídeo de circunferência trigonométrica, tá? Mas se não assistiu, eu vou explicar rapidamente aqui para vocês, tá? A gente coloca lá no plano cartesiano uma circunferência de raio 1, tá? A linha que era do Y, a linha deitada, né? Depois a gente, na próxima aula, eu vou mostrar a circunferência trigonométrica para vocês. É a linha que irá representar o cosseno desses ângulos que a gente acabou de comentar. E a linha em pé, né? É a linha que representa o seno, tá? E aí ele está falando de quadrantes, tá? Então, o que que nós temos aqui? O primeiro quadrante é esse primeiro pedacinho aqui. Que ângulos que ficam aqui no primeiro quadrante? Que vão de 0 grau, que é do início da minha circunferência, até 90 graus. Então, todos os ângulos que estão entre 0 e 90 graus pertencem ao primeiro quadrante. Depois, o segundo quadrante são compostos por ângulos que vão de 90 graus até 180. Tem que estar entre esses dois valores, entre 90 e entre 180. Depois nós temos o terceiro quadrante. O terceiro quadrante são os ângulos que vão de 180 até 270 graus, tá? Então, está entre esses dois valores. E o quarto e último quadrante, né? Ele vai de 270 até completar a volta, que é de 360, tá? Lembrando que tem que estar entre esses valores. E, professora, como é que a gente sabe aonde que está a extremidade dele? Por isso que o exercício 1 é tão importante, tá? A extremidade é justamente a primeira determinação positiva. É ela que diz, depois de quantas voltas, aonde que eu vou localizar esse meu ponto. Aí, eu vou fazer com vocês aqui. Então, a letra A, eu vou pegar o 1500, tá? Não tem problema, gente, se usar a calculadora, tá? Lembre-se aí que na prova vocês podem, no Google Formulários, podem estar usando essa calculadora. Então, eu vou pegar o 1500 e vou tirar 360, tá? Tirando 360, dá 1140. Agora, eu vou pegar o 1140 e vou tirar de novo o 360. Vai dar 780. 780, eu vou tirar 360 de novo. Vai dar 420. E o 420 eu vou tirar 360, que vai dar 60 graus, tá? Então, a primeira determinação positiva dele é 60 graus. Pergunto, 60 graus está entre 0 e 90, 90 ou 180, 180 a 270 ou 270 a 360? No primeiro quadrante. Isso, então está entre 0 e 90, e entre 0 e 90 ele pertence ao primeiro quadrante, tá? Então 60 graus
ele pertence aí ao primeiro quadrante. Assim, a pergunta é: o arco de medida 1.500 graus tem extremidade no segundo quadrante? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Muito bem. Então, eu venho aqui e marco um Fzinho de falso, tá? Dúvidas na letra A? Não? Agora, eu vou trabalhar com vocês com o ângulo, né, de menos 600, tá? Para encontrar a primeira determinação de um ângulo, quando ele é negativo, ao invés de subtrair 360, eu vou somar 360, tá? Caso vocês queiram utilizando a calculadora, põe o menos 600 entre parênteses e faz a conta normalmente que vocês conseguem, tá? Então, eu já digitei aqui o menos 360, ou menos 600, desculpa, e vou somar 360, tá? Se eu for lá e pagar a minha dívida, eu ainda vou continuar devendo 240, tá? Aí, eu pego 240 e somo 360. Vai dar 120 positivo. 120 é a primeira determinação positiva do arco que tem a medida de menos 600. E aí, gente, o 120 está em que quadrante? Está entre 0 e 90? Está entre 90 e 180? Está entre 180 e 270? Está entre 270 até 360. Que quadrante que ele pertence? Ao segundo. Ao segundo, muito bem, ele está no segundo quadrante, tá? O segundo quadrante vai de 90 até 180, então o 120 está aqui no meio, tá? Assim, a pergunta é: o arco de medida menos 600 pertence ao terceiro quadrante. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso, tá? Oxe, meu celular ficou doido aqui. Dúvidas na A e na B? Não. Então, tá bom. Pagar. Agora, nós vamos para a letra C. Os arcos de medidas 200 graus e 2.000. Eles são côngruos, tá? A Pro fez um vídeo, né, falando sobre côngruos. Quando que a gente tem dois arcos côngruos, tá? Quem quiser anotar isso daí no cantinho, tá? Quando a primeira determinação positiva deles são iguais, tá? Então, para que dois arcos sejam côngruos, a primeira determinação positiva deles tem que ser iguais, tá? Assim, né? O ângulo de 200 graus, ele já está na primeira determinação positiva, mas o ângulo de 2.000 ainda não. O que eu preciso fazer com o ângulo de 2.000 para chegar na primeira determinação positiva dele? Quem sabe me dizer aí? Dá para dividir. Pode dividir por 360, eu sei que a Gabi gosta mais de dividir, né? Mas pode ir tirando 360, né? Então, se eu tirar uma vez, fica 1.640, tá? Se eu tirar de novo, fica 1.280. Aí, se eu tirar de novo, fica 920. Se eu tirar de novo, fica 560. Se eu tirar de novo, fica 200, tá? Então, a primeira determinação positiva do ângulo de 2.000 é 200 graus. Pergunto, os arcos de medidas 200 graus e 2.000, eles são côngruos? Sim. Por que que sim? Porque a primeira determinação positiva deles sempre será igual, né? Então, se a primeira determinação positiva deles é exatamente igual, eles são côngruos. Dúvidas na C? Não. Eu sei que eu estou no limite do tempo, né?
Mas eu quero fazer a letra D com vocês aí, antes de desejar bom final de semana, né? Vamos lá. A letra D, ele dá o ângulo de π sobre 6 e o ângulo de 25π sobre 6. Será que eles são arcos côngruos, tá? Como eu disse para vocês desde o início, eu vou transformar em graus, tá? Então, eu vou pegar os 180 e vou dividir por 6. Esse primeiro aqui vai dar 30 graus, tá? 30 graus já está na primeira determinação positiva. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vou pegar 25 vezes os 180 e vou dividir por 6. 25 vezes 180 dá 4.500 e 4.500 dividido por 6 vai dar os 750, tá? Como é que eu encontro a primeira determinação positiva dos 750? Eu vou tirando 360. Então, vou tirar uma vez, tá? Vai dar 390 e 390 menos 360 chega nos 30 graus. Olha só, primeira determinação positiva, exatamente igual, significa que os arcos são côngruos. A diferença é que esse primeiro não ficou dando volta, né? Esse foi lá, deu 2 voltas, mas parou exatamente no mesmo local do primeiro, tá? E aí, os arcos de medidas π sobre 6 e 25π sobre 6 são côngruos, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. E aí aqui tem uma de definição que não tem conta nenhuma, né? Mas se vocês procurarem na internet, procurar nos livros, vai falar um pouquinho sobre isso. Olha que interessante. 2 arcos são côngruos se e somente se suas medidas diferem de um número inteiro de voltas. Ou seja, o x menos o y, né? É K vezes 360 graus. Sendo que esse X e o Y, eles estão em graus. Então, eu sei que assim, né, sem exemplo nenhum, fica difícil de entender o que ele está falando ali, tá? Então, o que a professora vai fazer? Eu vou dizer que o X, eu vou pegar a letra, pegar a D mesmo, tá? O X é 30 graus e o Y é 750 graus, tá? Então, ele fala assim, ó, então, 2 arcos são côngruos, C e somente C, suas medidas diferem de um número inteiro de voltas, tá? Vamos fazer o que ele está pedindo, vamos subtrair um do outro, tá? Gente, sempre o maior do menor, tá? Nesse caso aqui desse teorema. Quanto que dá 750 menos 30? Quanto dá 750 menos 30? Alô, alô? Não escutei, desculpa. Ai, perdão. 750 menos 30. Isso, 720. E aí, os 720 são quantas voltas no círculo trigonométrico? 2. Então, 2 vezes 360. Então, olha o que ele disse, ó. Quando a gente faz a diferença dos dois, né, você descobre quantas voltas o primeiro deu, né? E divide esse valor por 360, você descobre aí quantas voltas um deu, tá? Então, essa afirmação, ela é verdadeira, ela é um teorema sobre os arcos côngruos. Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Agora, eu só vou apagar aqui, não vai dar tempo de fazer a correção, né? Mas aí fica de lição de casa para vocês. É importante, lembrando que a gente está no finalzinho. Eu vou puxar o exercício 5, tá? É um exercício de vestibular. Vou fazer um comentário, mas vou deixar vocês depois chegarem na resposta aí, né? Ele fala assim, ó, um dispositivo mecânico, ele pode girar no sentido horário e no anti-horário. E o contador, ele registra o ângulo em graus
que mede o quanto o dispositivo girou em relação ao ponto de partida. Então, eu tenho um jeito de ficar medindo quantas voltas ali aquele dispositivo mecânico ele deu. Ele pode girar tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário, tá? Aí, qual é a pergunta, tá? Por enquanto é só distrator ali. Qual é a pergunta? Se o contador marcar um ângulo de 5.000 graus negativos, o ângulo positivo correspondente é. Esse ângulo positivo correspondente é nada mais é que a primeira determinação positiva, tá? E ele trouxe para a gente um ângulo de menos 5.000 graus, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso ir somando 360 até chegar num valor positivo, tá? Então, esse daí eu vou deixar para que vocês possam resolver e não vou dar a resposta agora, tá? E para finalizar a aula de hoje, bonitinha, né? Ele está pedindo no exercício 6, que é dessa mesma página 44, um ângulo de 2.550 graus. Na letra A, ele quer a primeira determinação positiva, né, dos seus arcos côncavos. Tranquilo, vai subtraindo 360 até encontrar um valor menor que 360. Feito isso, olha o que ele pede. As determinações positivas formam uma progressão aritmética. Qual que é essa razão da progressão aritmética? Então, aí eu quero que vocês pensem um pouquinho o que é essa razão. E depois ele pede para que vocês somem os 6 primeiros termos da sequência formal, tá? Esse daqui, né, quem não quiser somar tal, existe uma fórmula, não sei se todos se lembram, né? Mas a fórmula da soma de n termos de uma progressão é Sn é igual o A1 mais o AN vezes n dividido por 2. Esse AN seria o último termo. Quem também não se lembra, existe uma fórmula, assim, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a minha razão, tá? Óbvio, né, pessoal, que isso daqui é matéria do ano passado, progressão aritmética, né? Mas aí depois a gente pode comentar sobre esse exercício, eu posso abrir ele na próxima aula, porque aí já fica uma revisãozinha aí um pouquinho para vocês de matéria do ano passado. Tudo bem até aqui? Sim, então, tá bom. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela com vocês. Vou parar a minha gravação. A gente tem que fazer todo o sistema.